Bom, iniciando a nossa aula, eu quero compartilhar aqui com vocês o objetivo desse encontro, ou dos encontros que nós teremos aí ao longo dos meses, de repente dos anos. Eu não sei exatamente para onde Deus irá nos levar, mas a proposta é reunir treinadores do Brasil e fora do Brasil, efetivamente, para poder alinhar a visão, a nossa visão, atrelado a uma revelação, para que nós possamos caminhar de uma forma com sobriedade, para que a gente possa conduzir os nossos negócios, a nossa família, as nossas igrejas, efetivamente dentro de uma perspectiva de reformadores e avivalistas. Bom, por que eu escolhi essa temática para poder estar tratando aqui com vocês? Primeiramente, eu acredito que nós estamos vivendo em um tempo onde Deus ele deseja revelar o seu conhecimento, né? Ele deseja trazer o conhecimento dele para a Terra, para que nós venhamos entender qual é o nosso papel frente à sociedade, frente às demandas que temos, né, dentro do nosso ambiente profissional, dentro do nosso ambiente ministerial. Existem pessoas que ainda não têm uma clareza, né, acerca de vida ministerial ou vida profissional. Existem pessoas que confundem um pouco a questão de como eu devo me posicionar na minha empresa, como eu devo me posicionar nos meus negócios. Será que a minha empresa, será que o negócio que eu toco realmente faz parte do ministério que Deus colocou sobre a minha vida? É sobre isso e sobre muitos assuntos que nós iremos tratar. O objetivo, na verdade, é contribuir aqui de uma forma voluntária, entregando o meu dízimo do tempo, efetivamente, para poder levar vocês ao conhecimento do Pai. Eu acredito que aquele texto que está lá em Efésios, capítulo 4, onde ele fala claramente que para que todos nós possamos chegar ao pleno conhecimento de Deus, nós vamos precisar de pessoas ministeriais, pessoas sacerdotais envolvidas dentro do ambiente, seja ele eclesiástico, seja ele profissional, contribuindo para que todas as pessoas cheguem ao conhecimento de Deus. Bom, eu quero, antes de mais nada, antes de eu tocar aqui os slides, eu quero mostrar aqui um vídeo para vocês que eu preparei com muito carinho. Eu quero aqui mostrar aqui para vocês um pouquinho da história, para que vocês possam entender um pouquinho da proposta aí que está por vir, aquilo que nós estamos construindo. Então, eu queria que você prestasse atenção aí no vídeo, pudesse colocar aí para você poder ouvir. Tem uma falha aqui, eu não consegui transmitir o vídeo, vai ser agora. Espera aí. Agora eu vou conseguir transmitir um vídeo para vocês. É porque é ao vivo, tá, gente? Ao vivo é assim. Então, eu vou transmitir agora o vídeo aí para vocês. Compartilhando e agora dando play. Bom, esse vídeo aí eu fiz para que vocês pudessem ter um pouquinho da compreensão do que nós iremos trabalhar.
eu acredito numa profecia bíblica que diz que assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da glória e do conhecimento de Deus. Bom, eu acredito que todos nós estamos dentro dessa janela de tempo, né? Eu acredito que se você está aqui, você foi literalmente impulsionado pelo Espírito Santo para poder estar. A minha perspectiva é tratar do 360, conforme eu coloquei lá no grupo. Nós iremos abordar diversas temáticas, onde nós falaremos de corpo, alma e espírito, né? Como nós iremos nos conduzir acerca dos próximos dias, como nós iremos efetivamente nos comportar, ou até mesmo encarnar uma palavra dentro daquilo que Deus ele já te chamou para que você possa fazer. Bom, nós estamos vivendo tempos trabalhosos e acreditamos que esse tempo é o cumprimento de palavras, né, que nós estamos efetivamente vivendo. Nós estamos diante de uma geração que temos homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos. Eu acho que isso não é tão difícil de encontrar nos nossos dias. Eu acho que nós estamos efetivamente, de uma forma muito clara, né, dentro de cumprimento de tempo e de modo, nós estamos diante de cenários onde nós temos hoje homens sem afeto natural, mulheres sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Então, isso eu acredito que a cada esquina, a cada lugar que nós vamos, não está difícil de encontrar pessoas que têm essas características, né? São características de homens hoje que estão no governo, homens que estão nas empresas, homens que estão dentro das igrejas, homens que estão na cidade, são pessoas com características efetivamente onde Deus ele traz com clareza através ali através do livro de Timóteo, dizendo que são homens traidores, né? Pessoas que têm facilidade de trair, negociam, né, princípios e valores, pessoas que são obstinadas pelo mal ou por conquistar coisas em detrimento até mesmo de desagradar a Deus, se for preciso. Mais amigos orgulhosos, né? Então, nós estamos dentro de um cenário de pessoas efetivamente orgulhosas, extremamente orgulhosas, mais amigos dos deleites. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro nós temos aqui uma cidade efetivamente construída para fins de entretenimento, né? Tudo que nós vemos aqui termina em entretenimento, né? Nós tivemos agora aqui no Rio de Janeiro, há pouco tempo, o Rock in Rio. Enfim, são inúmeros entretenimentos que temos. A cada esquina que nós passamos tem um ponto de entretenimento, fazendo com que as pessoas possam efetivamente estar aqui no cumprimento dessa palavra. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, né? Pessoas que efetivamente traem a confiança de Deus, não estão ali efetivamente vivendo para a glória de Deus, né, porque não conseguiram ter uma compreensão efetivamente de quem Deus é e propriamente vivem como se Deus fosse um objeto religioso, onde você precisa ir ao invés de ser, né, ao invés de você manifestar a vida de Deus no seu ambiente de trabalho, nos lugares onde Deus te inseriu, né? Muitas das vezes a gente não tem essa compreensão e a gente acaba vivendo uma vida dualista, né? A gente acaba se adaptando ao modelo do lugar onde nós estamos, ao invés de manifestar quem nós somos. Então, nós vamos trabalhar bastante em diversas temáticas para que faça com que você propriamente não se torne mais um religioso, mas que você seja a resposta do clamor de alguém. Então, é importante que você entenda o cenário proposto para os nossos dias, dias trabalhosos, onde nós entraremos dentro de uma atmosfera onde nós precisaremos ter posicionamento, ser posicionados dentro daquilo que Deus nos chamou para ser, em primeiro lugar, sacerdote da nossa casa. Então, tendo a aparência de piedade, homens que se mostram ser bons, mas no final estão aproveitadores. Josué, você levantou a mão aí, você quer falar alguma coisa? Você está com a mão levantada, se porventura não for, eu dou continuidade.
Então, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, a Bíblia diz claramente, através de Timóteo, destes, afasta-te. É interessante que Timóteo ele traz esse contexto para que nós pudéssemos ter a clareza, né, como se fosse uma xerox para os nossos dias, para que nós pudéssemos efetivamente saber quem são as pessoas que nós precisamos gerar conexões. Você entendeu isso? É importante que você tenha clareza de quem são as pessoas que você vai ter como aliança dentro dos seus negócios. É importante que você tenha clareza de quem são as pessoas que você vai trazer para o universo dentro da sua casa. É importante que, baseado nesse texto, você que está anotando de 2 Timóteo, capítulo 3, 1, 5, você tenha efetivamente clareza, né, de quem são as pessoas que você vai se relacionar, tendo em vista um cenário que Deus ele já deixou ali de uma forma muito clara para que nós pudéssemos ter efeito comparativo. Né? Então, é importante que você entenda isso. Né? Quem são as pessoas que você efetivamente vai se relacionar, ou quem são as pessoas que você vai ter contato daqui para frente. Né? A partir do lugar do entendimento, nós passamos a não ser mais ignorante para um determinado assunto. Ignorância não é do contexto na perspectiva na perspectiva do não saber. Né? Quando você não sabe, ou quando você não tem uma clareza, você acaba tomando decisões e atitudes baseado na sua compreensão até aquele determinado momento. Mas na medida que você passa a ter clareza, você passa a ter uma compreensão do posicionamento que você precisa ter para que você possa manifestar a glória de Deus. E você está na contramão desse cenário? Bom, eu quero contextualizar aqui para vocês, antes de mais nada, que é importante que vocês entendam que quando a gente fala do reino de Deus, a gente precisa entender que o reino de Deus ele é único. Ele foi estabelecido desde a eternidade e ele está em nós e através de nós até os dias de hoje e até as próximas gerações, até a vinda propriamente de Jesus. Então, é importante que alinhar a visão de vocês, porque esse efetivamente é o meu objetivo. Né? Existem muitas vozes nos nossos dias, existem muitas linhas teológicas que nos fazem acreditar que Jesus, na verdade, ele vai vir buscar a sua igreja, né? Quando, na verdade, ali em Mateus, claramente Jesus diz, através da oração do Pai Nosso, né, em Mateus capítulo 6, que o céu virá para a terra, a sua cultura virá para a terra, o entendimento de Deus virá para a terra, e a partir desse lugar nós iremos preparar um lugar para o Senhor, cumprindo o Apocalipse capítulo 21. Eu não sei como você aprendeu, né, a forma como foi ensinado, talvez você tenha acreditado efetivamente num contexto de arrebatamento, mas eu quero deixar aqui o capítulo 6 de Mateus, para que você possa ruminar a oração do Pai Nosso. Foi a única oração registrada por Jesus, para que você possa entender, dentro de uma perspectiva da cosmovisão correta, alinhada efetivamente ao propósito eterno de Deus. Então, é importante que você entenda, hoje é uma aula inaugural, a gente vai aprofundar muito, tem temáticas que a gente vai abordar sobre a origem da igreja, né, com pastores aqui, pessoas efetivamente que já obtiveram uma compreensão do reino de Deus e serão pessoas que vão poder transmitir um conhecimento com ainda mais profundidade. Então, conforme eu falei para vocês aqui, nós iremos tratar do corpo, alma e espírito, para que efetivamente vocês possam desfrutar de um tempo novo com o Senhor, um tempo novo de restauração familiar, porque eu acredito que tudo inicia dentro de casa e a partir dela. Então, é importante que nós venhamos a olhar para um único lugar, uma direção correta. Qual é a direção correta? O propósito eterno de Deus. Anota aí, para que você que está anotando, anota aí, porque nós iremos trabalhar a partir desse lugar, né? Através do propósito eterno de Deus, até a sua vida, aquilo que você está fazendo, os seus sentimentos, as suas emoções, aquilo que você se relaciona de uma forma profissional, como gestor, como dono de uma empresa. O objetivo aqui é alinhar a sua visão para que você possa desfrutar de um tempo incrível juntamente com o Senhor, ok?
Então, até aqui, alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer colocar alguma coisa? Quero deixar vocês bem à vontade. Aqui, apesar de ser uma aula online, é uma sala de aula, né? Acredito que nós que temos um pouco mais de idade, ainda estamos em processo de adaptação no que diz respeito às aulas online, mas essa garotada aí que está vindo posterior a nós, os nossos filhos, já estão extremamente adaptadas aí dentro do contexto de aulas online, e isso é extremamente interessante para que a gente possa entender que para cada tempo existe um modo. Por isso que nós precisamos se conectar com o tempo e o modo de Deus para esse tempo, para essa década, porque eu creio que efetivamente nós estamos vivendo um tempo onde é extremamente pontual para a manifestação da glória de Deus a partir do lugar do entendimento. Então, eu queria perguntar para vocês aí se até aqui tem alguma dúvida, tem alguma coisa que queira colocar, eu quero deixar aí à vontade para vocês aí, para vocês poderem perguntar, ok? Enquanto eu bebo uma água aqui. Bom, ninguém quer falar nada? Está todo mundo tímido aí na primeira aula, no primeiro encontro. As pessoas ainda não se conhecem, né? Mas eu quero efetivamente deixar livre aí o microfone para vocês, porque eu creio que um ambiente de sala de aula é extremamente importante que você entenda que o trabalho que eu desenvolvo juntamente com a Ebuná é um trabalho andragógico, né? O que é o andragógico, Felipe? Diferente da pedagogia, onde nós somente ouvimos, né, e não trocamos as nossas experiências, é extremamente importante que você entenda que no ambiente andragógico é um ambiente de troca de experiência, né? Então, pode acontecer em algum momento de eu estar falando alguma coisa, você falar assim, caramba, eu estou vivendo exatamente isso, ou estou passando, ou já passei por esse processo de experiência e efetivamente isso tem tudo a ver comigo, eu quero compartilhar aqui algo que eu estou vivendo. Então, aquilo que você fala, aquilo que você está vivendo, efetivamente vai impactar a vida de outras pessoas, porque é através das suas experiências, das nossas cicatrizes, quando curadas, nós temos o poder de curar outras pessoas, ok? Então, esse é um ambiente andragógico, é onde nós temos ali liberdade para poder ensinar e para poder falar e trocar experiências. Então, não teremos aqui, em nenhuma das aulas de nenhum dos professores, pré-julgamento. Nós teremos aqui um ambiente onde as pessoas poderão trocar as suas experiências para fins de edificação mútua, ok? Então, é importante que vocês entendam aí a pegada, né, a proposta desse treinamento. Felipe, por que a aula é gratuita e não é cobrada? Bom, deixa eu explicar aqui um pouquinho para vocês sobre isso, porque é extremamente importante, né? Nós estamos vivendo dentro de um cenário onde Deus, eu acredito que ele está muito interessado efetivamente em expandir o entendimento de Deus na cidade, nas casas, nas famílias, nas nações, onde eu acredito que dentro de um cenário político que vem se desenhando, né, nós precisamos entender que, se porventura esse canal aqui, onde a gente consegue utilizar da internet, propriamente dito, se ele for interrompido, né, na perspectiva de ter algumas manobras, né, para que, de repente, o algoritmo, ao entender Jesus, palavra de Deus, Bíblia, possa derrubar a conexão, é importante que você entenda que nós estamos vivendo em tempo de aceleração, onde o conhecimento de Deus, né, é a profecia para os nossos dias, que toda a terra se encherá do pleno conhecimento de Deus. Mas esse pleno conhecimento não é para nos levar para dentro das nossas igrejas, mas sim, através de nós, como igreja, manifestarmos o reino de Deus por onde nós passarmos, nas cidades, nas nações, nas empresas, nos hospitais, nos presídios,
né? Então, é importante que você entenda, se você é médico e está me acompanhando aqui, está me ouvindo, através da sua vida, você vai manifestar o reino de Deus. De repente, você que me ouve aqui é um comerciante, é uma pessoa que trabalha ali numa perspectiva de atendimento a cliente. Deus ele vai te levar para salas de negociações para que você possa vender, mas também manifestar o reino de Deus através daquilo que você é e daquilo que você vive. Ok? Então, eu quero contar aqui uma breve experiência para vocês. Eu trabalhei numa indústria nos últimos 7 anos, e durante esse período que eu estive lá na indústria, assim que eu entrei, Deus me deu uma palavra que era para que eu pudesse sair. Eu só não sabia quando. Chega a ser interessante, né? Você, quando vai participar de uma entrevista de emprego, acredito que vocês, né, tem pessoas aqui que vão me ouvir, que são empresários, ou pessoas que estão aqui me ouvindo, que são empresários, mas é extremamente importante que antes de você ser empresário, você que deseja desenvolver a sua vida como PJ, você entenda que trabalhar para pessoas, trabalhar para empresas é extremamente benéfico para que você possa entender como gerenciar o recurso do outro sem que você tenha grandes riscos, ok? Então, trabalhar como CLT não é ruim, porém, quem aprende não depende. Quando você aprende, você passa ou você vai ter que assumir responsabilidade frente ao crescimento, frente ao lugar que Deus desejou que você esteja. Por que o lugar que você esteja? Eu acredito que o empreendedorismo, né, a vertente do empresarial é extremamente importante, porque você vai estar manifestando o reino de Deus em favor de outras pessoas, quando você entende isso. Então, se você tem um sonho, e você deseja empreender, você deseja crescer, desenvolver a sua vida, entenda que esse sonho é Deus que colocou dentro de você. Então, você precisa começar a fomentar os sonhos de Deus, para que você possa ser um patrão justo, honesto, para que você possa manifestar o reino de Deus a partir do lugar onde ele implantou, onde ele te colocou, ok? Então, é importante você pensar nesse contexto dessa palavra profética, que toda a terra se encherá do pleno conhecimento de Deus, está relacionado a todas as áreas onde Deus te plantar. É extremamente importante que você entenda isso. E isso abre o nosso campo de visão. Então, é importante que você saiba quem você é, e ao longo nós iremos trabalhar dentro desse contexto. Então, eu trabalhei dentro dessa empresa, né, durante 7 anos, onde eu fui gestor ali, Minas, Espírito Santo e Rio. Eu tinha um time em torno de 120 pessoas que trabalhavam comigo, direto e indiretamente, né? Então, quando eu fiz a entrevista, eu cheguei lá no local de entrevista, conversei com os entrevistadores e, ao término da entrevista, eu disse que eu sairia, mas que não saberia quando, mas eu sairia assim que chegasse a hora. Parece meio diferente, né? Parece que algo assustador, né? Quando você está fazendo uma entrevista de emprego. Naquela ocasião eu estava desempregado. É interessante que, quando você tem uma palavra de Deus, você vai precisar velar por essa palavra, você vai precisar encarnar essa palavra, e essa palavra ela vai ganhando forma ao longo dos anos. Então, nos últimos 7 anos, eu me dediquei a uma indústria de alimentos com atuação em 3 estados aqui no Rio, abrindo uma nova vertente para um outro estado. Então, a empresa está em suma ascensão, né? A empresa está em fase de crescimento. E nós estamos, né, diante de um cenário pós-pandêmico, onde nós temos ali pessoas desempregadas, pessoas com dificuldade de se recolocar profissionalmente, mas Deus, há 7 anos atrás, ele havia me dado uma palavra, e eu pude, literalmente, me submeter ao processo de entender tempo e modo, para que eu pudesse hoje estar aqui, contribuindo com inúmeras pessoas, para que eu pudesse, de alguma forma, levar as pessoas ao entendimento de Deus. Literalmente, em 2019, e aqui entra a aula, eu quero estar aqui me apresentando dentro desse contexto aqui para vocês. Meu nome é Felipe, eu sou casado com a Joyce, nós temos 23 anos de casado, nós temos 23 anos juntos, onde nós temos 15 anos, fizemos 15 anos esse ano de casado. Nós temos uma filha
Eu casei muito novo, com 22 anos de idade. Eu entendo que quando você assume a responsabilidade cedo, você governa mais cedo, ok? Então, se você está me anotando aí, quanto antes você entender o que Deus te chamou para fazer e o quanto antes você se posicionar na palavra que Deus te deu, mais rápido você irá governar. Felipe, o que é governo? Eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Bom, eu me formei em 2008 em administração de empresas, depois eu fui buscar outras especializações, né? Fiz SPM com gestão de pessoas, fiz faculdade metropolitana dentro do contexto de carreira, empreendedorismo e coach, né? Onde eu busquei ali algumas especializações ao longo da minha jornada profissional. Bom, eu trabalhei numa indústria chamada M. Dias Branco, onde essa indústria ela tem atuação internacional. Trabalhei, fui gerente de banco do Bradesco, onde eu pude ali contribuir durante 4 anos, e após esses 4 anos, eu voltei para o mercado de vendas, o mercado de gestão de pessoas, onde eu pude findar essa minha trajetória em julho desse ano. Então, dentro de um contexto de profissional, eu trabalhei ali como CLT durante 14 anos, e 5 anos antes disso, eu trabalhei no quartel, servi o quartel durante 5 anos. Então, a minha jornada profissional foi uma jornada muito disruptiva, onde eu pude aprender muito, tive muitos erros, né, dentro de um contexto de gestão, onde eu fui gestor muito novo, e como gestor novo, você acaba trabalhando com questões de vaidade, né? E você acaba gerenciando pessoas mais velhas. Enfim, Deus ele veio me ensinando todas as etapas, porque a palavra de Deus diz que maior é aquele que serve, né? Então, eu estou trazendo conhecimento para que vocês possam começar a servir nos lugares onde vocês trabalham. Se você é um líder, se você é um gestor, se você atua ali com um grupo de pessoas, saiba que Deus ele não te colocou nessa posição de destaque se não for para manifestar a justiça de Deus. O que é ser justo? O que é justiça? Levar conhecimento para que outras pessoas possam voar a partir de você. E aí talvez você se pergunte assim, Felipe, poxa, mas eu sou da geração que aprendi que a farinha é pouca, mas o meu pirão é primeiro. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos vivendo dentro de uma geração altamente disruptiva, onde as informações estão a um palmo da nossa mão. Então, se você não conseguir compreender sobre sucessão, você muito provável que irá ser substituído por outra pessoa. Mas quando você trabalha uma perspectiva de sucessão, automaticamente você está livre para poder ser promovido, para você efetivamente vir a viver o propósito que Deus já estabeleceu para a sua vida. É importante que você entenda isso. Então, nesses últimos 7 anos, eu venho trabalhando, né, gerando diversas possibilidades para essa indústria, onde eu trabalhei na parte ali de gestão de informação, na parte tecnológica, trazendo ali compilação de dados, efetivamente criando informações, novos produtos, onde eu pude levar as pessoas a tomarem, a diretoria a tomarem melhores decisões, seja no lançamento de produto, seja na demissão, seja na promoção, seja na estratégia de ganhar território, enfim, eu pude contribuir de uma forma muito louvável, né? E quando eu saí, efetivamente, foi um baque, né? Porque, efetivamente, é muito ruim, né? Quando você, para quem emprega, sabe que é muito ruim quando você não consegue reter talentos, né? É importante você que é gestor aqui, você que faz parte do RH de uma empresa, ou de repente você que é empresário, que está me ouvindo aqui, um dos maiores insumos que você tem para a sua empresa é a retenção de talentos. Então, se você não trabalha com uma política de retenção de talentos, automaticamente você vai ser fadado a viver ali dentro de um déficit sempre do seu quadro. Então, é importante que você entenda um pouquinho mais sobre isso e para que você possa começar a criar uma estratégia de retenção de talentos, ok? Então, em 2019, eu inauguro a Emuná. A Emuná, ela nasceu ali dentro de um cenário de pandemia, né, dentro de um cenário pandêmico, onde eu pude perceber, a partir de 2017, eu estive em Florianópolis, dentro de um treinamento,
né? Ainda não tinha nenhuma perspectiva ali propriamente de pandemia em 2017, mas eu estive num treinamento falando sobre o mercado tecnológico e os impactos que aconteceriam nessa década de 20 a 30, de 2020 a 2030. É tão interessante que quando eu tive essa compreensão, quando eu tive esse insight, eu estava ali num congresso de liderança, né, de líderes, né? A empresa, ela me fez um investimento de ir a Florianópolis, né, um investimento de hospedagem, de avião, todo um contexto ali de investimento para que eu pudesse me capacitar, para que eu pudesse efetivamente capacitar outras pessoas. É importante que você entenda, se você é líder, e eu tenho certeza que todos que estão aqui são líderes em potencial, e todos aqueles que me ouvirão também são líderes em potencial, porque tudo que eu estou gerando com base em oração, para que outras pessoas possam treinar outras. Então, não é sobre a Emuná ou sobre o Felipe, é sobre desenvolver outras pessoas, para que outras pessoas desenvolvam outras, para que nós possamos criar juntos um grande desenvolvimento de avivalistas e reformadores. Por que reformadores? Porque nós vamos voltar à origem da palavra, nós vamos entender o propósito original para que nós venhamos a impactar todas as áreas da sociedade, não somente ser uma bênção no quadrado, mas você foi chamado para impactar, avivar a sociedade a partir da sua própria casa. Então, eu acredito que para muitos que me ouvirão, vão entender, para uns, que é o momento de voltar para casa ao invés de avançar ministerialmente. Para outros, vão perceber que chegou o tempo de você avançar ministerialmente. Para outros, vão entender que chegou o tempo de empreender. Para outros, vão entender, Felipe, eu preciso criar uma estratégia, assim como você criou, para que eu possa sair do CLT, porque CLT hoje já não faz mais sentido. Eu trabalho apenas pelo dinheiro e eu perdi, literalmente, o interesse, a ideia de permanecer. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo aquilo que você não governa, você passa a ser governado, ok? Se você hoje trabalha somente por uma necessidade, você está sendo governado pela sua necessidade. Logo, você se torna refém de um sistema, ok? Então, quando você passa a compreender o propósito eterno de Deus, você começa a buscar informações para que você possa começar a desenvolver novas possibilidades. Foi isso que eu fiz há 7 anos atrás. Eu comecei a gerar possibilidades. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês que é extremamente importante para que vocês possam entender. Dentro desse contexto que eu falei para vocês aqui, desse cenário tecnológico, nós temos aí, hoje, de uma forma muito palpável, né, a inteligência virtual, a IA, né, que é a inteligência virtual. Hoje nós temos, né, dentro de um ambiente empresarial, que vi dentro de um contexto de indústria, nós temos hoje uma indústria chamada 4.0. Vocês já ouviram falar na indústria 4.0? Alguém aqui é de indústria? Alguém já trabalhou em indústria? Alguém tem contato com algum tipo de processo, TI? Tem alguém aqui dentro desse contexto? Bom, se não tem, eu quero, de uma forma, dar um briefing aqui para vocês poderem entender o porquê que o Espírito Santo me tirou de dentro do palácio, né, para que eu pudesse contribuir com outras pessoas. É importante que eu diga isso nesse momento. Bom, nós temos um cenário, segundo fontes do IBGE, nós somos 80% da população cristã no Brasil, 84% da população cristã no Brasil, segundo o IBGE de 2010. O último censo, está tendo o censo agora, mas o último censo foi em 2010. Então, o último censo, em 2010, apontou que nós éramos 84% da população cristã. Com base nessa informação, eu quero levar vocês a pensar que nós temos também 80% do público carcerário são filhos de cristão. Depois você busca essas informações aí que eu estou passando na internet. Você vai perceber que a população carcerária se chama João, Pedro, Tiago. Você vai perceber que a população carcerária tem nomes de crente, são filhos de crente. Por que esse fenômeno aconteceu? O que levou as pessoas
para esse lugar, ou levou as famílias para esse lugar? Por que, segundo a OMS, por exemplo, dados antes da pandemia, nós éramos o 5º país que mais consumia remédios ansiolíticos ou o 5º país que mais se suicidava? Tudo isso tem um porquê, né? Nós estamos vivendo um tempo de aceleração do conhecimento, onde as pessoas não estão conseguindo se conectar efetivamente com equilíbrio, né? Não estão conseguindo buscar um equilíbrio nas suas relações, e nós estamos literalmente sofrendo um grande impacto, porque nós não entendemos ainda o propósito eterno de Deus. E essa é a proposta de levar vocês para um tempo de conhecimento, para que a partir do lugar do entendimento, vocês possam fluir no propósito eterno de Deus. Eu tenho certeza disso, que vocês vão sair daqui efetivamente abastecidos de muitas informações, porque o time que eu montei de professores são pessoas que estão ardendo com o coração, segundo Romanos capítulo 13, que diz que a terra aguarda com grande manifestação os filhos de Deus. Então, eu creio efetivamente que nós teremos aqui um tempo de muita qualidade. Toda terça-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui, pontualmente, trabalhando esse desenvolvimento. Então, se você que está aqui, você entendeu, tem entendido a proposta, eu quero fazer com que você pare para que você possa mandar o link para mais pessoas, porque nós iremos trabalhar muita coisa, ok? Então, eu quero falar um pouquinho agora sobre o que nós já vemos fazendo desde 2019. 2019, quando me deparei, 2017, quando me deparei com a mudança do cenário tecnológico, eu pude perceber que nós que somos cristãos, nós apenas 20% dos cristãos ocupam lugares estratégicos na sociedade. Você já parou para refletir sobre isso? De repente você serve em uma congregação, de repente você participa de alguma igreja, né? Ou de repente você está inserido dentro de um contexto onde você está debaixo, né, de uma liderança e tal, e de repente você, dentro de um contexto cultural, ouviu a vida inteira que nós não devemos nos misturar, política e religião e futebol não se discute, e é exatamente por isso que nós não estamos em lugares estratégicos e nós não estamos governando na sociedade. O que é governar, Felipe? É quando você tem a mentalidade de Cristo e você passa a se colocar como um sacerdote dentro da sua casa e a partir dela nos lugares onde Deus te inseriu. Então, isso aqui é um pouquinho da nossa movimentação, aquilo que nós estamos fazendo. Nós mudamos um pouco a estratégia, né? Nós vamos trabalhar aqui dentro de uma perspectiva híbrida, onde 90% do tempo nós estaremos aqui em sala de aula online, porque o meu objetivo não é centralizar o conhecimento no Rio, mas é expandir o conhecimento na nação e nas nações. Então, o meu desejo é fazer com que outras pessoas possam entender e chegar no pleno conhecimento de Deus. Então, isso aqui são alguns treinamentos que nós já fizemos em alguns auditórios no Rio de Janeiro, e nós desejamos levar os treinamentos, os professores, para outros lugares da nossa nação, ou até mesmo nas nações, porque a plataforma da Emuná é uma plataforma de cura e envio, onde nós efetivamente apontamos um caminho para que muitas pessoas possam passar e receber a sua porção, para que possa vir dar uma resposta, ok? Então, essa é minha esposa, nós sempre buscamos estar juntos, porque eu acredito que tudo começa na família e vai terminar na família. Não adianta você ter sucesso ou ser bem-sucedido profissionalmente e ser um fracasso familiar. Então, é extremamente importante que você entenda que Deus, ele tem uma aliança com a família. Então, muitas das vezes a gente caminha dentro de uma perspectiva cega, né? E a gente está indo para uma direção contrária à vontade de Deus, porque nós estamos ouvindo pessoas que não têm compromisso com as verdades de Deus, ok? Então, dentro desse contexto que eu falei, nós temos aí 20% das pessoas estratégicas, cristão, e quando eu me refiro cristão, eu não estou falando somente protestantes, tá? Eu estou falando cristãos protestantes e cristãos católicos, pessoas que vivem o princípio de Deus, ok? É importante que você possa entender que a minha proposta aqui não é converter as pessoas aquilo que
que eu creio que Jesus é a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus, mas eu entendo que Jesus, no capítulo 5 de João, ele disse que se o Pai não converter as pessoas ao coração dele, ninguém tem essa capacidade. Então, quando eu encontrei esse texto, quando eu encontrei esse versículo, automaticamente eu entendi que a vida de Jesus é o espírito da profecia. Logo, você precisa entender que se Jesus disse que nós não temos a capacidade de converter ninguém, você precisa assumir o seu papel mediante aquilo que Deus depositou em suas mãos, para que você possa cooperar com outras pessoas a viver aquilo que você vive. É importante que você entenda que, se for preciso, pregue, mas é importante que você viva, primeiramente, os princípios e os propósitos de Deus, para que você possa influenciar pessoas, lugares, cidades e nações, ok? Eu sou cristocêntrico, a minha visão ou a minha cosmovisão está alinhada à figura do Cristo, tá? É importante que eu diga isso para vocês. Eu sou cristocêntrico, eu caminho, desenvolvo aquilo que eu venho fazendo ao longo desses anos, é literalmente buscar revelar o Cristo a partir do lugar do entendimento. Então, a gente vai falar bastante sobre isso, nós iremos tratar de assuntos e temáticas muito poderosos. Então, aqui são outros treinamentos online que eu já desenvolvi, né, através da plataforma Emuná, juntamente com outros professores. Nós temos aqui um treinamento chamado Mentalidade de Governo, onde é uma imersão online, você passa 7 dias ali dentro de uma imersão, recebendo conteúdos específicos, ainda mais aprofundados, para que você possa efetivamente assumir uma posição sacerdotal, entendendo, quebrando paradigmas, dogmas religiosos, efetivamente para que você possa ter tempo de qualidade com a sua família, para que você possa construir a partir do lugar do entendimento. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, que é extremamente importante que você entenda. A ciência e a Bíblia, elas caminham juntas, ok? Existe um cientista chamado Alvin Toffler, e ele diz o seguinte: os analfabetos do século XXI serão aqueles que não têm a capacidade de aprender, desaprender e reaprender de novo. Isso é uma fala da ciência. A fala da Bíblia, quando Paulo diz que nós precisaríamos transformar a nossa mente diariamente, para que nós pudéssemos renovar o nosso conhecimento e não se moldar ao conhecimento do mundo. Entende isso? Então, Paulo, junto com a Bíblia, traz match, né? Falando uma palavra aí bem jovial, mas traz match. Então, quando você pega uma ciência e você traz a verdade da Bíblia e você faz uma comparação e dá match, logo, você precisa tramitar entre a ciência e a Bíblia. E esse foi um dos grandes erros, né, que algumas pessoas no passado não se submeteram à ciência e disseram que o conhecimento, que as faculdades não eram de Deus. Não, se você mandar o seu filho para lá, o seu filho vai se perder. Hoje nós temos aí, literalmente, ativismo dentro das universidades e hoje dentro das escolas, né, colégios aí renomados aqui no Rio de Janeiro, tem uma perspectiva, uma pegada ativista, porque nós não entendemos e, por isso, tudo que nós não entendemos, nós não governamos, nós não nos posicionamos e entregamos o governo. Vocês vão entender isso aqui um pouquinho mais à frente, para que Satanás, juntamente com os seus anjos e com os seus filhos, né? Porque também Satanás tem filhos, pessoas que estão totalmente voltadas a estabelecer o propósito de Satanás na Terra. É importante que você entenda um pouco sobre isso, para que você possa entender que não é ser cristão de domingo, de ir aos cultos ao domingo, mas sim de segunda a sábado, e você possa manifestar o reino de Deus através do lugar que Deus estabeleceu. Então, nós temos treinamentos também online a partir da plataforma da Emuná. Ok? Bom, aqui são alguns depoimentos, né, de pessoas que já passaram pelos nossos treinamentos, depoimentos reais, pessoas que disseram foi extremamente edificante, para mim foi extremamente louvável ter participado desse tempo, foi incrível, mesmo que eu não ter ficado até o fim por motivo de enfermidade, mas realmente a entrega do Felipe foi pau, a semana que vem tem mais, parabéns. Tem outras aqui que diz assim, ó: boa tarde, amei, muito edificante para nós, que Deus possa ir com vocês para onde forem realizando o ID dele com clareza,
sou privilegiada por Deus por ter dado a oportunidade de fazer parte desse evento tão abençoado. Então, a nossa bandeira é o Cristo, tá, gente? Nós estamos aqui como uma base de reforço para a igreja, nós estamos como uma base de reforço aos filhos. Então, nós somos uma plataforma interdenominacional, onde a gente atua com treinamentos, com desenvolvimento para o corpo de Cristo. Quem são o corpo de Cristo? Somos nós. Quem vai ser os beneficiados? São as pessoas pelas quais se relacionarem com vocês, seja na igreja de vocês, seja no ambiente onde você trabalha, seja na sua casa, seus filhos. Todas as pessoas passam a ser beneficiadas a partir do lugar do entendimento. Ok? Então, são inúmeros depoimentos que nós temos aqui e, né, depois você pode estar acessando aí. Eu queria que alguém aí pudesse, minha esposa que está aí também, pudesse colocar aí o arroba da Emuná, para quem não segue ainda, pudesse seguir, coloca também depois lá no grupo do Telegram, para que as pessoas que ainda não conhecem a Emuná possam conhecer. Bom, essa aqui foi uma palavra inicial, hoje é uma aula inaugural, onde eu estou fazendo aqui um overview aqui com vocês, bem rápido. É importante que você entenda que todos nós temos uma palavra de Deus. Todos nós que professamos a Cristo temos uma palavra de Deus. O que muitas das vezes acontece é que nós perdemos a referência da palavra. Ok? Todas as vezes que você me ouvir falar, eu vou sempre reforçar isso. Todos nós temos uma palavra de Deus, mas devido às muitas necessidades que temos, ou porque nós fomos, como brasileiros, apresentado a uma necessidade, automaticamente a gente não trabalha numa perspectiva de viver as palavras que Deus nos deu. Então, eu quero fazer nesse momento aqui que você tenha um exercício aí com você que está com um papel e uma caneta, que você anote ou peça ao Espírito Santo ao longo dessa semana, que você possa efetivamente lembrar da palavra que Deus já liberou ao seu respeito, ok? Todo profeta já foi profetizado, então todos nós somos profetas segundo a ordem, sacerdotes e profetas segundo a ordem de Melquisedeque. Então todos nós fomos chamados a profetizar. Então é importante que você entenda, eu não estou falando aqui de cargos, tá? Eu estou falando de encargo. Ah, Felipe, eu sou pastor, eu sou levita. Deixa eu te falar uma coisa aqui para você. Eu não vou, em nenhum momento, eu vou estar falando aqui de cargo com vocês, tá? Até porque, dentro de um contexto profissional, eu tinha um cargo de gestão e eu entreguei o meu cargo, literalmente, para que uma outra pessoa pudesse assumir. Eu treinei essa pessoa, qualifiquei essa pessoa, capacitei essa pessoa para que essa pessoa pudesse assumir o meu cargo. Então, vocês estão aqui diante de uma pessoa que não se importa efetivamente com o cargo. Eu entreguei o meu cargo para poder viver o meu encargo. O que é encargo? É aquilo que eu carrego, é aquilo que Deus depositou dentro de mim. Então, quando você sabe quem você é, você carrega um chamado, você carrega um encargo. Ok? Então, a base da Emuná, ela tem como palavra de movimentação, e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quanto viam vê-los, pregando o reino de Deus sem impedimento algum. Essa foi a palavra que Deus me deu para que eu pudesse me movimentar na Emuná. A Bíblia diz que é melhor nós agradarmos a Deus do que os homens. Então, eu estou literalmente convicto do meu chamamento, daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Logo, o meu chamado é contribuir com você, é equipar vocês para que vocês possam efetivamente equipar outras pessoas a partir da área de influência que você estiver inserido. Você vai entender um pouco melhor nisso, no decorrer das aulas, você vai poder entender um pouco melhor, muito mais contextualizado, para que você possa efetivamente viver um momento de ruptura mental, rasgar algumas informações que você tem de uma forma de crença, de dogmas, para que você possa literalmente amar Jesus sobre todas as coisas e não mais ser um religioso, né, de uma perspectiva ali domingueira, apenas ali para poder cumprir dogmas religiosos. O que o Senhor está nos chamando nesse tempo é para nós nos posicionarmos como homens de governo, homens sacerdotais, ministrando ao Senhor a partir do lugar onde nós estamos inseridos. Deixa eu trazer aqui um dado aqui para você também, relacionado à empresa
a última empresa que eu trabalhei, quando eu cheguei lá, nós tínhamos lá um cenário gigante de endividamento, onde diversos funcionários pediam empréstimos, né, uma cultura de empréstimo e uma cultura de divórcio. Quando eu assumi lá o lugar, eu trabalhei. É importante que você entenda que números é oriundo de todo gestor. Mas quando você tem um gestor que faz, literalmente, gestão de pessoas, porque entenda que se você é um líder, se você gerencia alguma coisa, gerenciar números é natural, ok? Você precisa gerenciar números. Agora, gerir pessoas é aquilo que é o teu chamado. Entende isso? Então, é importante que você entenda isso, porque até para você contratar um gestor, um gerente de pessoas na sua empresa, você precisa entender a essência dessa pessoa para que ela possa efetivamente cumprir a palavra que Deus te liberou. Ok? É importante que você entenda isso. Então, eu pude ali, durante 7 anos, contribuir com a baixa da taxa de tomadores de empréstimo e também tendo redução de números de divórcios. Você entende que quando nós estamos posicionados em Deus, automaticamente nós impactamos o lugar onde estamos? Então, é sobre isso que eu quero construir aqui com vocês ao longo das aulas. A gente vai falar muito sobre isso. Então, Paulo locou um lugar e ele pregava sem impedimento algum. Então, hoje, eu estou aqui utilizando dessa base híbrida, onde nós iremos aqui no Rio de Janeiro trabalhar de forma presencial, 10%. Então, nós teremos ali encontros presenciais, mas também nós teremos muitos, 90% do tempo, encontros online, ok? Então, nós iremos trabalhar presencialmente com imersões, nós iremos trabalhar muito conteúdo online, terá muita coisa aí que nós iremos construir juntos, e literalmente eu quero encorajar você a ficar dentro desse grupo para que você possa ser edificado, porque a ideia aqui é contribuir com o desenvolvimento humano no 360, alinhando as pessoas ao propósito eterno de Deus. Né? Conforme eu falei aí no início, nós temos no vídeo que eu passei inicial, porque a terra se encherá, porque toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Deixa eu falar uma coisa para você aqui que é extremamente importante para mim poder reforçar. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quantos de vocês aqui querem ser sábios? Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão buscando conhecimento em várias fontes. Né? Nós temos aí diversos influenciadores digitais, pessoas que vivem sem princípios nenhum de Deus, mas elas estão levando as pessoas a olharem somente para o enriquecimento. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Cuidado com a sua necessidade, porque a sua necessidade pode fazer com que você rompa com os laços do Senhor, você negocie princípios. E mesmo que aparentemente, assim como Moisés bateu na água pela primeira vez e deu certo, e na segunda vez Deus não estava se agradando, cuidado com aquilo que você está gerando, porque é sobre Deus, tá? Tudo começa nele e termina nele. Então, tomem cuidado, porque Deus ele deseja compartilhar conhecimento com aqueles que são seus. Então, se você tiver um anseio de ouvir a voz de Deus, Deus vai compartilhar muito conhecimento com você através da ciência e através, efetivamente, do conhecimento bíblico, porque eu creio que isso é uma única ciência. A Bíblia e a ciência, ela se mistura. Logo, nós precisamos pesar sempre para a palavra de Deus. Por exemplo, existem alguns pensadores que acreditam efetivamente que nós viemos ali do macaco, né? Tem uma perspectiva, né, de pessoas que vieram do macaco. Existem diversas teses. A Bíblia fala sobre isso. Se a Bíblia não fala sobre isso, então a gente não toma isso como uma verdade, ok? É importante que você entenda que dentro desse contexto aí da origem, né, da origem da formação, né, fugiu aqui o nome, se alguém puder me ajudar aí, eu agradeço. O livro, na verdade, é a origem da criação, alguma coisa desse tipo. Esqueci o nome do pensador que fala sobre isso. Mas é importante que você entenda que é importante você ficar com fundamento bíblico, ok? Para que você possa ter a clareza aí, para você não ser enganado. Então, Deus deseja compartilhar conhecimento
E é esse conhecimento que vai fazer com que você seja sustentado ao longo do tempo e ao longo das eras e ao longo das estações. Bom, aqui eu quero dar um outro briefing para vocês. Essa palavra que Deus me deu lá em 2017, né, onde eu pude efetivamente me posicionar, né, dentro do contexto lá onde eu estava, num treinamento. Deus liberou uma palavra clara para mim. Eu estava ali dentro de uma perspectiva com Helena Trajano, né, que é a presidente do grupo Magazine Luiza. Eu estava ali dentro de um ambiente onde eu estava com Rubens Santana, que é um professor da ESPM do Sul, pelo qual eu fiz uma formação lá. Enfim, eu estava dentro de um contexto onde tinha muita informação, mas perceba, quando nós estamos alinhados com o coração em Deus, todos os ambientes Deus pode falar conosco. Então, é importante que você entenda efetivamente o que Deus está comunicando para você exatamente nesse tempo que você está aqui nessa aula inaugural. O que está fazendo sentido, o que você pode aplicar a partir de amanhã. Como que você pode, literalmente, se posicionar em Deus dentro daquilo que Deus já gerou para você, ok? E aí, Daniel libera essa palavra e diz assim, Daniel é um profeta, né? Daniel era um homem que enxergava além do seu tempo, Deus falava com ele e ele tinha clareza, ele tinha percepções. Daniel também, dentro do contexto histórico, a Bíblia diz que ele era dotado de sabedoria, ele tinha muita sabedoria. Então, existem homens chaves nesse tempo que irão compartilhar sabedoria para que você possa alcançar o entendimento de Deus. Felipe, como assim? Como assim? É importante que você entenda que homens, Deus sempre, em toda geração, Deus deposita homens chaves para que esses homens levem o conhecimento de Deus, para que outras pessoas possam encarnar a palavra e começar a ter uma vida de qualidade, porque Deus nos chamou para governar lugares onde nós estamos inseridos, ok? Então Deus disse para Daniel, e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Entenda que Daniel, Deus falava com ele sempre além do tempo dele. Isaías, quando escreve profetizando acerca de Jesus, era além do tempo dele. De repente, você não conseguiu ainda se contextualizar, ou de repente você está meio perdido, né, dentro do contexto onde nós estamos, a proposta que nós estamos gerando, ou talvez até mesmo você não tenha se apercebido como os homens da tribo de Isacar, que remiam o tempo e dava direção para que as pessoas pudessem ter êxito. É importante que você entenda e se conectem com pessoas que não são efetivamente profetas do xarabarabá e do eis que te digo, apesar de eu crer que Deus também se move dessa forma, mas eu acredito que profetas bíblicos, eles fundamentam as pessoas dentro do contexto bíblico, para que nós possamos entender aí quais são os próximos passos ou quais próximas direções que nós precisamos ter e tomar, ok? Então, Daniel estava dentro de um cenário onde ele diz assim, ó, até o tempo do fim, muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Em outras versões diz que a ciência se multiplicará. Vocês ouviram eu falando sobre um dado da OMS, que nós somos o 5º país, antes da pandemia, que mais consumia remédios ansiolíticos, né, e o 5º país que mais se suicidava. É interessante, porque está dentro desse contexto aqui, ó. Preste atenção, ele diz assim, ó, muitos correrão de uma parte para a outra, né, em busca do conhecimento. As pessoas estariam ali indo para um lado e para o outro em busca do conhecimento, porque eu preciso aprender, e as pessoas iriam investir mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Talvez eu gostaria de chamar a atenção aqui, quantos cursos você já participou, quanto de dinheiro você já investiu na sua trajetória profissional, talvez na sua trajetória ministerial, e hoje, de repente, esse dinheiro, né, esse conhecimento que você investiu, esteja assim, ó, como uma água parada dentro de um copo. E deixa eu te falar uma coisa, é extremamente importante que você entenda que lá em Gênesis 1, 28, Deus fala sobre ser fértil. O que é ser fértil? É colocar aquilo que você já aprendeu para fora. Porque na medida que você mantém ou retém aquilo que você tem como conhecimento, automaticamente você não está produzindo. E se você não está produzindo, você vai entrar dentro desse cenário aqui, ó.
as pessoas vão correr de um lado para o outro, ou seja, você vai fazer uma pós e você não vai conseguir estar satisfeito com a sua pós. Você vai fazer um doutorado e o doutorado não vai ser suficiente. Você vai fazer um mestrado, você vai fazer línguas e, de repente, você vai falar, cara, eu não consegui me dar certo em nada. E é sobre isso que a gente quer tratar aqui com vocês também, fazendo com que vocês, para muitos, vai ser o id e para outros serão o volta. Volta para o lugar do equilíbrio, volta para o lugar da sobriedade, para que você possa efetivamente entender o tempo e o modo e se movimentar junto com a nuvem, né? E não propriamente por aquilo que a mídia tendenciosa está dizendo. Nós estamos vivendo dentro de um tempo de muita narrativa, e se você não se contextualizar na perspectiva bíblica, automaticamente você vai ser tomado pelo espírito de ansiedade, que é isso que nós temos hoje, né? Se você olhar para trás, os nossos pais não sofriam de ansiedade, nossos avós, né, não sofriam de ansiedade, mas hoje a nossa geração está sendo extremamente impactada. Hoje já é um problema de saúde realmente mundial. As pessoas estão cada vez mais ansiosas porque não conseguem colocar o seu conhecimento em prática, procrastinam, nunca conseguem terminar nada do que fazem e, por esse motivo, vivem sempre dentro de uma perspectiva de ansiedade. E aí a Bíblia vai falar aqui que a ciência se multiplicará, e é exatamente isso. Eu que vim de indústria, que trabalhei em indústria, eu já vejo, literalmente, dentro das indústrias, né, o processo de diminuição da massa humana. Né? Nós temos ali, eu tive agora há pouco tempo no Paraná, onde eu estive dentro do contexto do agronegócio, buscando algumas questões, e é interessante que o homem no campo ele já não existe mais, né? São as máquinas trabalhando efetivamente, a colheitadeira, a plantadeira, né? No futuro próximo eu vou trazer uma pessoa aqui também do agronegócio para poder falar um pouquinho aqui com vocês, trazer algumas perspectivas de como o agro hoje é extremamente importante, o PIB do país, né? Para que você possa entender a importância do agronegócio, né? Para o PIB, para o desenvolvimento do produto interno bruto do país. Então, é extremamente importante que você entenda que muitos de nós, que não nos atentarmos para isso, vamos ser arrastados para uma onda de apostasia. Entende isso? Porque se você não se conectar com o tempo e o modo, automaticamente, nessa janela de 2020 a 2030, muitas coisas já estavam previstas para acontecer, e a pandemia acelerou ainda mais esses processos. Ok? Então, assim, dentro do contexto de uma indústria, na indústria que eu trabalhava, antes da pandemia nós éramos 600. Nós, durante a pandemia, enxugamos o quadro, passamos a ser 400. E na medida que a empresa vai se automatizando, vai diminuindo ainda mais. Por quê? Porque nós somos um país que mais processa empresários, infelizmente. Então, os empresários, naquilo que puderem, sempre vão optar por produtividade, margem de contribuição, para poder efetivamente melhorar os seus custos, né? Então, assim, de uma forma bem rápida aqui, eu quero trazer para vocês a ideia de que nós iremos trabalhar um contexto onde nós estamos diante de guerras ideológicas. Nós não temos mais, com exceção efetivamente ali da guerra da Ucrânia e possíveis coisas que podem acontecer, né? Há pouco tempo agora, a CBN colocou uma nota dizendo que os chineses pediram para que as pessoas pudessem sair, né, do universo ali da Ucrânia, dizendo que poderia acontecer alguma coisa que ninguém sabe, tudo ainda é muito especulativo, mas nós estamos vivendo um cenário onde pais matam filhos, filhos matam pais, cenário de guerra, nós estamos vivendo o cumprimento de episódios que a Bíblia disse que nós viveríamos, né? Mas a Bíblia também diz lá em Mateus 24:14 que ainda não seria o fim, ok? Então, não é sobre os eventos, é importante que você entenda isso, é sobre uma palavra, é sobre ter uma consciência de Deus, é sobre levar as pessoas ao entendimento de Deus para que elas possam encarnar uma palavra e, a partir desse lugar, governarem, viverem de uma forma onde elas possam governar. Então, Herbert Marcuse, eu não sei se vocês já ouviram falar nesse filósofo, ele é da escola de Frankfurt, onde ele vem trazendo diversas informações dentro de um contexto onde as nossas igrejas têm pensamentos ideológicos
baseado na escola de Frankfurt. Nós temos o governo hoje baseado na escola de Frankfurt, junto com Karl Marx, né, dentro de um contexto ideológico. Talvez você nunca tenha ouvido falar esses nomes, mas são exatamente os influenciadores geracionais que vêm de alguma forma, de uma forma minuciosa. Né? Há pouco tempo surgiu um vídeo nas redes sociais, no TikTok, né, em algumas redes, falando a respeito da estratégia do Lula que foi implementada, ou que estava começando a ser implementado em 1986. Então, o ex-presidente Lula é dessa linha teológica, dessa linha onde ele acredita que a verdade é relativa, ok? A verdade, segundo João capítulo 17, diz que a palavra de Deus é a verdade e não é relativa. Ok? A vida de Jesus não é relativa. A vida de Jesus é o espírito da profecia. Isso é uma verdade absoluta. Então, essa perspectiva do relativismo está tomando as nossas universidades, está tomando os lugares onde nós estamos inseridos, dentro das nossas empresas. E se nós não se posicionarmos como reformadores, o que são reformadores? Pessoas que entendem aquilo que precisa ser feito e se posiciona, mesmo que custe a sua própria vida. É sobre esse nível de evangelho que eu estou falando para vocês. É sobre esse nível de entrega que eu estou buscando gerar para vocês, para que vocês possam entender que é sobre o futuro dos nossos filhos, é sobre os nossos netos, é sobre a verdade de Jesus nas próximas gerações, porque se nós não entendermos isso, passará 2 ou 3 gerações sem conhecer o Senhor. Onde eu posso contextualizar isso? 2 Reis, capítulo 23, diz claramente ali que Josias, que tinha 8 anos de idade, a partir do momento que ele teve a compreensão que não era para ir e vir à igreja, mas se colocar como um sacerdote, onde ele iria, através da vida dele, propor uma reforma a partir daquilo que ele vivia e dos negócios, né? Ele só tinha 8 anos, mas dos negócios, trazendo para os dias de hoje, dos negócios que ele movimentava, ele propôs uma reforma. Quando Josué morre, efetivamente passaram-se 2 gerações sem conhecer o Senhor, que era ali Manassés e Amon, né? E fizeram tudo que era mal perante o Senhor. Construíram postes ídolos, passaram a literalmente a adorar Baal, a adorar Moloque. Infelizmente, hoje nós temos aí dentro das nossas congregações muitos lugares que adoram tudo, menos o espírito da profecia, que é Jesus, e propriamente não conhecem a figura do Espírito Santo. Bom, eu quero também aproveitar esse momento aqui para poder indicar um livro para vocês. Esse livro é um livro chamado O Deus Esquecido. Depois eu vou botar um print lá da tela para aqueles que possam e querem comprar esse livro aqui. Quando eu estava atendendo o Carrefour, ele é de Francis Chan, né? Ele é um livro extremamente importante. Ele fala que quando a igreja negligenciou o Espírito Santo, ele diz que, revertendo nossa trágica negligência para com o Espírito Santo, nós aprendemos a fazer igreja hoje, ou de 200 anos para cá, sem a ajuda do Espírito Santo. E a gente, quando for falar sobre a origem da igreja, sobre a reforma protestante, sobre alguns pensadores que vieram lá atrás, como João Calvino e outros mais que trouxeram movimentos de reforma, efetivamente vieram através do Espírito Santo, né? E depois nós aprendemos a não mais confiar no Espírito Santo e confiar nas bases teológicas que temos, né? Dentro de um contexto do evangelho greco-romano que chegou até nós. Então, Herbert Marcuse, ele era da escola de Frankfurt, onde ele trouxe muito conhecimento filosófico, né? A filosofia, ela é grega, então ela sempre esteve presente nos nossos dias, na nossa congregação. Hoje nós utilizamos, né, muitos pastores utilizam muitas frases de efeito, muitos com vertente grega. Existem diversos pensadores aí que estão hoje trazendo tendências muito mais do que a vida de Jesus. Se você perguntar para algumas pessoas quem foi Jesus, as pessoas não sabem dizer, mas talvez elas saibam dizer claramente quem foi Paulo. Só que Paulo, ele literalmente precisou rasgar ali os diplomas de Gamaliel quando ele teve efetivamente um encontro com o Pai, né, através do Espírito Santo. Então, muitos hoje sustentam os seus diplomas, né, teológicos, mas na verdade não conhecem nada do Espírito Santo, não conhecem as verdades de Jesus, e por isso nós imos e voltamos às nossas igrejas e nós não temos relevância nenhuma
na nossa sociedade. Então, é sobre esse movimento que eu quero gerar junto com vocês. Eu quero que vocês convidem mais pessoas para poder estar junto. Então, a Karl Marx, né, ele foi alguém que ele se posicionou dentro de uma cultura marxista, marxismo cultural. Depois pesquisem no Google para vocês poderem entender um pouquinho mais desses pensadores. Lá na frente eu vou poder contextualizar, aprofundar mais. Mas Karl Marx, na verdade, foi um ativista, né, dentro de uma perspectiva onde ele coloca ali que a história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda vez como farsa. Então, ele trabalha dentro desse sofisma, né, trabalhando ali relativismo, né, trazendo agora os dias atuais dentro das escolas, a linguagem neutra. Tudo isso vem relacionado aí a Karl Marx. Por exemplo, a La Casa de Papel, que é um seriado aí que teve muito sucesso nos nossos dias, está intrinsecamente dentro da cultura de Karl Marx, falando ali, mostrando para as pessoas que, por mais que eles sejam ladrão, eles ainda são bons porque fazem na nossa sociedade. Então, muito provável que aqui no Rio de Janeiro, não sei em outros estados, mas você já tenha ouvido falar que ele rouba, mas faz. Isso é uma cultura de um pensamento, né, de uma mentalidade filosófica, fazendo com que as pessoas possam ter aceitação acerca daquilo que não é verdade absoluta de Deus, e elas passam a se relacionar com uma mentira. Né? Então, elas passam a acreditar. Hitler, ele dizia que quanto mais você falasse a mentira, mais repetidas vezes ela se tornaria uma verdade. Então, é muito importante que vocês entendam isso. Então, aqui eu quero trazer esse entendimento aqui para vocês. Quando medimos o nosso sucesso com a quantidade de pessoas que estamos reunindo aos domingos, perdemos o ponto, perdemos o time, ok? Muitos lugares hoje, muitos pastores, muitos líderes têm o entendimento que Deus está abençoando quando a igreja ou quando a sala de aula virtual está cheia, né? Eu estaria aqui entregando o meu máximo, ou o meu melhor, se fosse para uma pessoa ou se fosse para 1.000, 10.000, quantas mil pessoas Deus fosse acrescentar. Porque eu acredito que apenas uma pessoa se entender e se colocar se colocar em uma posição onde Deus possa te usar, logo eu posso morrer em paz, porque eu pude servir outra pessoa para que ela pudesse dar continuidade quando eu não mais existir, ok? Eu acredito muito que o sucesso do líder é gerar sucessores, e eu estou comprometido nesses 10 anos, gastar a minha vida, e foi exatamente por esse motivo que eu saí do palácio. Como Neemias, eu ouvi que a cidade estava sendo destruída, né? A habitação dos meus pais, dos nossos pais, estavam sendo destruídos. O que é isso? A cultura filosófica está destruindo os fundamentos da igreja, fundamentos do Cristo, fundamentos que homens sérios lutaram muitos anos para poder construir, mas devido a esse evangelho distorcido, né? Porque o evangelho distorcido, ele é um sofisma, né? Quando Jesus ele fala ali sobre o joio e o trigo, efetivamente é a religião e o reino, né? Se você continuar conosco aqui, você vai poder ter uma compreensão aí o que é um e o que é o outro. O joio e o trigo. O joio se parece muito com o reino de Deus. Tem características do reino de Deus, mas não é o reino de Deus, não é o reino que Jesus veio trazer efetivamente ali na mensagem que ele declara publicamente após ele ter se preparado ali nos seus 30 anos. Né? Durante 3 anos, ele trouxe uma mensagem bem efetiva. Então, nós estamos enganados quando acreditamos que Deus está abençoando a igreja, o lugar, o espaço, quando ele está crescendo, quando você está prosperando. Muitas das vezes, Deus não está nisso, conforme eu falei lá no dia, quando eu declarei ali sobre Moisés, que ele bate na segunda vez e sai água. Não estava agradando a Deus. Mas é uma verdade que nós aprendemos a fazer a igreja sem o Espírito Santo. Isso é uma verdade. Né? Por isso que nós temos a cadeia lotada com o nome de crente. As pessoas focam no ministério e esquecem dos seus filhos. Não exercem paternidade, não têm um cuidado com a esposa, são agressivos com as suas esposas dentro de casa, mas são uma bênção no púlpito. Então, deixa eu falar uma coisa. Se isso compete para você, Deus ele te trouxe aqui para que você se posicione como homem ou como sacerdote no seu lar. Não adianta você ser uma bênção lá e você não ser bênção dentro da sua casa, ok? É importante que você entenda que para uns será o ide, para outros será o vinde. Você precisa buscar
se relacionar com o Espírito Santo para que você possa chegar ao pleno conhecimento do Pai. Ok? Aqui nós estamos buscando facilitar de uma forma muito clara, muito objetiva, né, contextualizando coisas simples para que você possa entender, porque Deus ele sempre se move de forma simples. Quando medimos o sucesso pela forma como nossas cidades estão refletindo o reino dos céus na terra, então estamos realmente nos movendo do avivamento para a reforma. Deixa eu repetir aqui para vocês. Quando medimos nossas cidades, quando medimos o sucesso pela forma como as cidades estão refletindo o reino dos céus na terra, aquilo que Jesus disse na oração do Pai Nosso, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Vocês acreditam mesmo que nós estamos sendo relevantes? Que a cultura de Jesus está intrínseca dentro da nossa cidade? A Damares trouxe um dado falando um pouco lá sobre Roraima, né, de casos absurdos que acontecem, a gente sabe que acontece isso. Eu tenho uma amiga que ela é missionária de Brasília, ela teve há pouco tempo em Foz do Iguaçu, está sendo construída uma rodovia onde, infelizmente, diversos caminhoneiros trabalham dentro desse contexto aí de fomentar a prostituição na nossa nação. Existe uma cultura de prostituição muito forte, porque se Satanás conseguir minar as crianças, ele está minando as próximas gerações. Então, você como pai, como mãe, precisa ser um guardião da pureza, da inocência dos seus filhos, ok? Então, não se preocupe somente com dinheiro, sabe? Se preocupe em cumprir o sacerdócio que Deus já depositou na sua vida. Então, se nós medimos a cidade pela cultura do reino dos céus, então estamos realmente nos movendo do avivamento para a reforma. Então, ou seja, a proposta aqui é levar as pessoas ao entendimento para que elas se posicionem a partir do lugar da reforma. Então, quais são as áreas que nós iremos trabalhar? Nós iremos trabalhar os 7 montes, são as 7 estruturas da sociedade. Felipe, o que é isso? Nunca ouvi falar sobre isso, mas se você está aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer com que você tenha sede e fome pela palavra dele, para que você possa mergulhar ainda mais nesse universo. Então, nós iremos falar sobre família, sobre o lar, né? Deus ele constituiu uma família, né? Ele estabeleceu o homem para poder ter um relacionamento familiar. Então, Deus ama a família. E nesses dias nós temos visto claramente diversas ideologias vindo persuadir aquilo que nós temos a compreensão de família. Romanos capítulo 1 fala claramente ali que Deus abandonou o homem nas próprias concupiscências do seu coração, deixando o homem se relacionar com o homem, Deus abandonou. Felipe, mas Deus ama o pecador? Lógico, Jesus, ele literalmente foi à cruz para poder fazer a remissão dos pecados através do sangue. Ninguém mais pode remir pecado se não for Jesus. Mas as pessoas, se não reconhecerem Jesus, é muito fácil. Se você conversar com um hindu, ele vai falar que, não, eu amo Deus. Se você conversar com qualquer outra religião, é de fácil aceitação Deus. Mas Jesus não é de fácil aceitação. E você pode começar a comprovar isso na medida que você começar a falar um pouco mais sobre essa temática nos lugares onde você está. Falar sobre Deus, aceitação fácil. Falar sobre Jesus, as pessoas são extremamente radicais no que diz respeito a Jesus, porque eles acreditam que Jesus foi um profeta, mas eles não conseguem entender que Jesus é o Filho de Deus. E para sermos salvos, nós precisamos passar por essa porta. A porta de entrada é a vida de Jesus. Então, se nós não levarmos esse entendimento para as pessoas, os lugares onde nós estamos inseridos, nossa geração está arriscada a lotar o inferno, porque nós não estamos nos posicionando nos lugares de influência. E não é na perspectiva de denúncia, é na perspectiva de posicionamento para que você se posicione a sua vida, aquilo que você vive, aquilo que você, como você trata seus funcionários, possa efetivamente revelar a glória de Deus a partir do lugar onde você está. Religião, né, a igreja, a gente vai falar um pouquinho, muita coisa sobre isso, né, tem um homem de Deus que tem uma experiência muito poderosa, que ele tem a temática sobre a origem da igreja, onde ele vai falar sobre muita gente, muitas pessoas, até os dias de hoje. Só para te dar um briefing aí, mais ou menos, para aguçar aí o pensamento, nós temos aqui no Brasil a igreja protestante, em média, aí, 200 anos. Então, logo justifica nós sermos tão meninos, né, no que diz respeito aí à igreja protestante. Né? Nós temos
a Igreja Católica dentro de um contexto geracional, mas a Igreja Protestante ela só tem 200 anos no Brasil. Então, isso justifica as nossas atitudes, as nossas brigas, né, as intercorrências que temos, valorizar coisas que não eram para ser valorizadas, quando, na verdade, nós deveríamos estar olhando para esse cenário aqui, dos 7 montes, e trabalhando pela restauração da terra. Felipe, se você está falando que nós não seremos arrebatados, ou então tudo que eu aprendi até aqui, o que eu faço com isso? Eu espero que você continue aqui conosco, para que você não pegue aí só uma informação solta, mas que você entenda efetivamente a proposta original de Deus, o propósito eterno de Deus, para que você se conecte com Ele, para que você entenda que na régua, onde está a eternidade, ali o Éden, até o cumprimento, onde nós estamos dentro desse contexto aqui de cumprimento, ok? De tempo e modo. Então, a gente vai falar muita coisa sobre isso. São temáticas que não são abordadas dentro da igreja, tá, gente? Entenda que a Emuná é uma plataforma de treinamento, uma base de treinamento, para que nós, através dos 5 ministérios, nós possamos, de Efésios, capítulo 4, nós possamos, através de mestres, evangelistas, profetas, pastores, apóstolos, nós possamos levar o entendimento de Deus para as nações. Nenhum desses professores vão se rotular como, eu sou pastor, eu sou profeta, eu sou ministro, eu sou... Não, são professores, pessoas que estão servindo com conhecimento. Quando você entende aquilo que é encargo, você percebe o que cada um desses professores carregam, tá? Então, aqui eu não vou falar nenhum rótulo religioso para vocês. Nós somos todos discípulos menores, né? Profetas menores, discípulos menores, para a gente poder ajudar a nossa nação aí no desenvolvimento do pleno conhecimento de Deus. Então, a educação, né? A escola de Frankfurt, dentro do contexto de Karl Marx, está inserido hoje muito forte dentro das universidades. Vocês não têm noção de como as universidades estão. Felipe, poxa, eu vou mandar o meu filho para lá. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu participei durante 4 anos ali dentro de um contexto da faculdade, mas eu sabia quem eu era, ok? Eu tinha 23 anos quando eu fiz a minha primeira faculdade. Eu sabia quem eu era, eu tinha convicção de quem eu era. Eu já tinha passado por muitas coisas com o Senhor, então eu pude ali contribuir com o meu posicionamento de homem de Deus naquele lugar. Então, se você não treina os seus filhos, se os seus filhos não são treinados e você acredita que o treinamento está na igreja, deixa eu falar uma coisa para você, é muito provável que eles serão bombardeados, porque nós estamos vivendo uma guerra ideológica, entende? E como contexto cultural da ciência, nós que somos cristãos não exercemos lugares de influência, logo o nosso conhecimento é muito limitado. Então, nós não temos capacidade argumentativa para poder, por exemplo, confrontar algumas ideologias, porque nós não conhecemos. Entende isso? Então, eu quero trazer vocês para um lugar, uma plataforma de conhecimento, onde leve vocês para o lugar da sobriedade. Estou conseguindo me fazer entendido? Estou falando muito rápido, eu já estou aqui na rota da conclusão, tá? Dessa primeira aula. Estou conseguindo me fazer entendido? Eu queria que alguém pudesse me responder aí. Felipe, tá sim, eu estou conseguindo ter entendimento, estou conseguindo entender o que você está falando. Para mim é importante, gente, porque eu não trabalho na ideia da pedagogia, eu trabalho na ideia da andragogia, né? Eu acredito que nas próximas encontros que nós teremos aqui, o próximo ainda será comigo, mas nos próximos encontros que nós teremos aqui, nós iremos efetivamente ter bastante troca. Eu quero que vocês abram as câmeras de vocês, quero que vocês, no momento oportuno, abram o microfone para a gente poder trocar bastante, ok? Então, aqui dentro de um overview muito rápido, nós temos aqui 7 áreas que influenciam a nossa sociedade, que nós, como igreja, atrelamos esses lugares ao mundo. Nós falamos assim, não, Jesus vai nos arrebatar, logo eu não preciso me preocupar com isso. Eu tenho vários versículos que eu posso citar aqui para vocês, como, por exemplo, o próprio oração do Pai Nosso, que hoje, efetivamente, não está mais presente nos nossos dias. Talvez os nossos filhos nem saibam mais recitar ou entender a oração do Pai Nosso, né? Então, por esse motivo, nós somos muito relapsos no que diz respeito à fé. Quando você observa os nossos irmãos asiáticos, quando você observa os nossos irmãos orientais, você vai perceber que o Ancorão, né, com 7 anos de idade,
a criança ela já precisa saber ali o Pentateuco, ela já tem um conhecimento do Pentateuco para que ela possa, de uma forma decorada, recitar sobre isso, né? E aí, Salmos capítulo 1 diz claramente ali que nós precisaríamos meditar nas Escrituras dia e noite, né? Porque no devido tempo nós daríamos o nosso fruto. Hoje, quem está educando os nossos filhos é as redes sociais, é o TikTok, porque inúmeras pessoas estão trabalhando pela necessidade, não conseguiram entender que os nossos filhos foram nos dados para cumprimento de propósito. Então, você precisa começar a ressignificar aí algumas áreas na sua vida e a gente vai trabalhar com isso também. Então, esses são lugares que, propriamente, a religião abandonou. A religião abandonou, né? Então, assim, quando você conversa, né, eu que trabalho na perspectiva de mentoria e consultoria, tanto de pessoa física quanto pessoa jurídica, tanto de negócio quanto de família, né, dentro do know-how que tenho na perspectiva comercial, me habilita, né, a poder desenvolver pessoas, tanto quanto na perspectiva do treinamento, onde eu tenho uma pós-graduação de andragogia, onde eu consigo levar as pessoas através do entendimento. Eu tenho clientes que não conhecem a Deus, porque eu atendo todos, tá? Eu tenho clientes que não conhecem a Deus e efetivamente não tem lugar nenhum para poder conversar, não tem pessoas com quem possam conversar. Entende algo que é extremamente importante? Por exemplo, hoje nós temos uma formação chamada coach. É importante que você entenda que o coach, na verdade, é uma ferramenta de trabalho, uma base de raciocínio, de desenvolvimento de um trabalho, né? Você tem aí a psicologia como uma outra ferramenta de trabalho. Nós temos a teologia, que está dentro desse universo aqui da nossa bolha religiosa, outra ferramenta que utiliza, que os líderes, os pastores, os padres utilizam para poder ensinar outras pessoas ao entendimento. Nós temos diversas ciências, né? Mas é importante você entender que Satanás ele sempre lança os falsos para poder persuadir os verdadeiros, né? Então, assim, muitos pastores se fecharam para essa temática porque eles acreditam, porque eles ouviram os falsos, então logo eles se fecham para os verdadeiros. Mas eu acredito que nós, nesses dias, estamos sendo posicionados para manifestar a glória de Deus nos lugares onde nós estamos inseridos e vamos utilizar dessa ferramenta para poder alcançar a vida, a casa, as empresas, a família das pessoas, né? Dentro dessas 7 áreas aqui, governo, nós temos um professor que vai falar sobre governo, sobre homens de governo na esfera governamental. Por exemplo, Nicolas Ferreira, não sei se vocês conhecem, foi um fenômeno, né, no TikTok, na internet, e ele conseguiu ser o candidato eleito com maior composição de votos em Minas Gerais. Quando você vai estudar um pouquinho sobre o Nicolas, você vai perceber que ele não está lá por acaso, ok? Ele não é tipo um luva de pedreiro que não tem conhecimento. O luva de pedreiro chegou onde chegou, mas ele não tem fundamento, então ele é uma planta agropônica. Logo, o Nicolas Ferreira, ele é um cara que tem conhecimento acadêmico, ele é bacharel em direito, eu não sei se efetivamente ele é advogado, mas ele é um bacharel em direito, onde ele tem muita argumentação, onde ele revela o Cristo a partir do lugar onde ele está inserido. Ele já entendeu isso aqui plenamente, né, os 7 montes, e ele se posiciona hoje no monte da política, onde ele entrou ali para poder servir a nossa nação efetivamente dentro da esfera da política. Guardem esse nome, será um homem que muito provável estará aí dentro em breve em esferas governamentais ainda muito maiores, porque é um homem de Deus e eu oro para que ele não se perca, né, e é isso que a gente precisa orar uns pelos outros. Então, mídia, a gente deixou a mídia, né, a cargo do esquerdismo, dentro da cultura do marxismo cultural, onde eles vêm aí bombardeando. Hoje você, por exemplo, para poder assistir um desenho com a sua filha do lado Jurassic Park, no 5º episódio você vai ver ali 2 meninas se beijando. Os 4 primeiros episódios você não vê, mas a partir do 5º você já consegue visualizar. E você, que é pai, vê só o primeiro e o segundo, fala assim, vou deixar meu filho lá, mas no 5º está escondido lá uma estratégia de Satanás para poder bombardear os seus filhos. Então, entende que nós precisamos ter homens fazendo desenhos, fazendo a comunicação, a parte de teatro, as artes, homens nos esportes. Então, é sobre isso que nós iremos treinar aí incansavelmente
nesses próximos 10 anos. Eu quero estar aqui inicialmente servindo, mas com outros professores servindo, quando eu não puder mais estar, outras pessoas também vão servir juntos aí dentro do contexto daquilo que está sendo gerado, ok? Então, negócios dentro de uma perspectiva de comércio, da ciência e tecnologia. Então, é sobre essas temáticas aí que nós iremos abordar. Então, aqui, para a gente poder completar e fechar, é importante que você entenda que quem governar sobre esses montes irá controlar as nações. Nós sabemos que existe palavras, né, numa perspectiva de um líder governamental, onde ele literalmente vai se manifestar. Nós sabemos dessa cultura do anticristo, isso é bíblico, já está se cumprindo nos nossos dias, né? Nós temos diversos profetas que profetizam mentira, nós temos diversos pastores que manipulam a verdade, nós temos aí, não fica muito difícil de achar em Tessalonicenses, nós propriamente vimos ali. Então, se você não entender sobre a proposta, né, do que está sendo gerado, né, dentro do contexto daquilo que está sendo gerado, você não vai conseguir se conectar. Então, para a gente poder fechar aqui, a cultura de Jesus era gerar acesso. Então, eu estou trabalhando juntamente com a Emuná, com os professores, levando acesso para as pessoas, para que elas possam entender aí aquilo que nós estamos gerando, levando as pessoas a ser libertas dentro desse sistema mental, prisional da necessidade, efetivamente, que faz com que muitos pais, muitos sacerdotes, muitos líderes passem a negociar né, para que possa efetivamente sanar necessidades propriamente do templo, enfim. Eu creio que nesse tempo Deus vai posicionar homens estratégicos para poder se posicionar e a verdade, através de nós, vai ser manifestada dentro da nossa vida, nos lugares onde nós estamos inseridos. Fábio colocou aí que a verdade do reino venha sobre nós, exatamente, Fábio, que Deus possa se revelar através das nossas vidas, através do entendimento, porque não é sobre ir à igreja, mas é sobre ser um agente de transformação nos lugares onde nós estamos inseridos. Então, a cultura de Jesus era gerar acesso, então, através daquilo que carrego, daquilo que eu venho desenvolvendo, eu estou ofertando o meu tempo aqui toda terça-feira, às 20 horas, eu vou ficar ali em torno de uma hora e meia, junto com outros professores, para poder disseminar conhecimento na nossa nação, fazendo com que as pessoas possam receber conhecimento de Deus. Então, você que está aqui até agora, eu quero abençoar a sua vida, que Deus possa te abençoar, Deus possa te prosperar em tudo aquilo que você colocar as suas mãos, que você venha ruminar todo esse conhecimento que foi abordado nessa noite. Eu gostaria que você pudesse comentar ali no grupo, no Telegram, como foi para você essa aula inaugural. Para mim, vai ser extremamente importante para que outras pessoas, nós temos 60 pessoas lá. Então, assim, hoje nós temos aqui uma média de 10% das pessoas que lá estão. Lá tem pessoas de várias nações e até mesmo, propriamente, de outros lugares do Brasil. Então, eu queria que você que está aqui pudesse colocar lá como foi essa aula. Se você puder tirar um print dessa tela aí, se você está me assistindo no celular, tira um print dessa tela, coloca lá no grupo, diz assim, ó, a aula foi uma bênção, faz muito sentido vocês participarem, isso vai ajudar com que nós possamos levar as pessoas ao pleno conhecimento de Deus. Então, eu quero abençoar você, que você tenha um descanso em Deus, que o Salmo 4 se cumpra na sua vida e na sua casa, que em paz você vai deitar e logo você vai pegar no sono, porque o Senhor te faz repousar em segurança. Deus te abençoe e te guarde. Obrigado por mais uma vez aí você semear o teu tempo aqui juntamente comigo. Deus te abençoe. Até a próxima terça-feira, às 20 horas. Fiquem na paz.